Olá pessoal, sou César, o seu professor. Estamos iniciando mais uma aula de Excel. A partir de agora, utilizaremos a versão 365 do Excel. Estava utilizando antes a versão 2019. Atualmente estamos em setembro de 2022 e o pacote Office mais novo é a versão 365. O pacote Office é composto pelo Word, pelo Excel, pelo PowerPoint e pelo Access. E por que eu coloquei o Excel 365 para uso a partir de agora? Porque você, como um profissional que usa o Excel, como usuário que usa o Excel, deve ficar por dentro das versões mais novas e também conhecer os recursos mais novos do Excel. Mas se por acaso eu utilizar um recurso que não serve para alguma versão anterior, eu informarei na própria aula. Mas a maioria do que aprendermos aqui serve para a maioria das versões do Excel. Bom, começando então o que nos interessa, nós temos uma planilha aqui de vendas. Vamos analisar um pouco essa planilha. Nós temos aqui a data da venda, o mês que foi feita a venda, o ano, o produto, o valor unitário, a quantidade e o faturamento. Com base nessas informações, nós podemos fazer várias análises. Por exemplo, eu quero saber qual foi o faturamento total, qual foi o total de quantidade vendida e qual foi o produto mais vendido. Também posso analisar qual foi o faturamento por produto, quanto faturou cada produto, qual foi o faturamento por ano e qual foi o faturamento por mês. Então, deu para notar que podemos fazer várias análises nessa planilha, nessa tabela. E para fazer essas análises, nós utilizaremos tabela dinâmica. E para visualizar os resultados dessas análises feitas pela tabela dinâmica, nós vamos fazer um relatório em forma de um dashboard. Então, esse relatório aqui é um dashboard. Mas o que é um dashboard? Um dashboard é um painel onde são visualizadas as informações mais importantes da sua base de dados. Ou seja, você pega uma grande base de dados disponível na empresa e transforma essa base de dados nos principais indicadores de desempenho, com o uso de gráficos e cartões relevantes. Essas análises feitas no dashboard auxiliam muito na tomada de decisões. Então eu tenho aqui um dashboard, um relatório. Da onde estão vindo essas informações? Estão vindo da onde? Estão vindo dessa tabela aqui. Só que eu estou visualizando em forma de um relatório, de uma forma muito mais profissional, através de um dashboard. E na verdade o que as empresas querem, isso é hoje, alguém que saiba fazer dashboard. Você sabendo criar um dashboard, você será um profissional diferenciado, um profissional valorizado, um profissional elogiado e um profissional disputado pelas empresas. Nessa aula será um mini dashboard, só que num pedaço da planilha. Normalmente o dashboard a gente exibe em tela cheia, em tela grande. Mas nas próximas aulas, mais para frente, quando formos trabalhar especificamente com dashboard, faremos um dashboard mais complexo com muito mais recursos, mas isso mais à frente. Mas esses aqui já é um dashboard muito interessante que já vai ajudar você muito na empresa. Bom, nesse dashboard eu tenho vários indicadores. Eu tenho, por exemplo, qual foi o faturamento total da empresa em 2021 e 2022, qual foi o total de quantidade vendida em 2021 e 2022 e qual foi o produto que mais faturou em 2022, que foi o notebook. Também tem aqui outro indicador, que é o faturamento total por mês, em forma de um gráfico de colunas. Tenho o faturamento por produto em forma de um gráfico de barras. E aqui em cima eu tenho o cérebro do dashboard, que é a segmentação de dados. Segmentação de dados são botões que, quando clicados, eles filtram, exibindo as informações do dashboard. Por exemplo, nós temos aqui em 2021 e 2022 eu tive um faturamento de 234 mil. Se eu clicar em 2021, o meu faturamento foi de 78 mil. Se eu clicar em 2022, o meu faturamento foi de 155 mil. E quando eu cliquei no botão, todos os indicadores modificaram. Em 2021, eu tive 78 mil de faturamento.
53 vendas e o mais vendido foi notebook. Em 2022, eu tive 155 mil de vendas, aumentou bastante. Aumentou também a quantidade vendida para 97 e o produto vendido não foi mais notebook. Em 2022 foi celular. E os faturamento por mês e o faturamento por produto também modificam. Então, isso aqui é o cérebro, a segmentação de dados, que são os botões, né? É o cérebro do teu banco de dados. Então, a segmentação de dados é o que deixa dinâmico o teu dashboard, mudando os indicadores. Vou clicar aqui em filtro. Então, agora já podemos criar, vamos começar a trabalhar com o nosso dashboard e a nossa tabela. Então, eu vou clicar aqui na outra tabela, na outra base de dados que eu tenho. E eu tenho aqui aquela tabela que a gente estava visualizando, só que ela aqui está no formato original. Então vamos fazer algumas modificações nessa tabela aqui. Primeiro vamos aumentar um pouquinho aqui, para poder visualizar melhor as informações. E o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho aqui a data, o produto, o valor unitário e a venda. Mas o que está faltando aqui? Está faltando o faturamento. Aqui falta o faturamento. Então eu vou clicar aqui na célula E1 e vou escrever faturamento. Enter. Como é que eu calculo esse faturamento? O faturamento é calculado do seguinte modo. Basta eu pegar o valor unitário, que é 1.200, e multiplicar pela quantidade, que é 5. Multiplicando o valor unitário pela quantidade, eu vou ter aqui o meu faturamento dessa venda. Então aqui na célula E2 vou colocar uma fórmula igual, porque toda fórmula começa com o sinal de igual. Agora eu vou pegar o valor unitário, então vou clicar aqui na célula C2 e vou multiplicar, que é o asterisco, pela célula D2, que é a quantidade. Então olha como é que ficou a fórmula. Igual, porque é uma fórmula, que eu quero criar uma fórmula. C2, que é o valor unitário multiplicado por D2, que é a quantidade. Quando eu apertar a tecla Enter, já apareceu aqui o faturamento dessa venda. 1.200 vezes 5 dá 6.000. Agora eu preciso copiar essa fórmula para as outras células. Então, clico aqui no 6.000. Aqui no cantinho, ó, inferior direito, quando parar em cima desse quadrinho aqui, ó, fica uma cruzinha preta. 2 cliques e ele já copiou a fórmula para cá. Mas temos mais algumas mudanças para fazer. Eu tenho aqui nessa coluna data, mas lá no dashboard nós também temos análise por mês e temos análise por ano. Só que eu não tenho aqui mês e nem ano. Então nós vamos ter que criar aqui uma coluna mês e uma coluna ano. E da onde que eu vou tirar o mês e o ano? Vou tirar dessa data aqui. Como é que eu crio uma nova coluna? Venho aqui na coluna B. Olha só, aqui na coluna B, botão direito, inserir. Mais uma vez, na coluna B, botão direito, inserir. Já tenho duas colunas. Vou clicar na célula B1 e vou colocar mês. Vou clicar na célula C1 e colocar ano. Enter. Pronto, já tenho as duas colunas. Quer dizer que nesse dashboard, quando criarmos o nosso dashboard, o nosso relatório, já poderemos fazer análise por mês e por ano. Qual o produto que mais faturou por mês, qual o produto que mais faturou por ano. Vamos poder fazer já essa análise. Agora eu preciso aqui, vou clicar na célula B2, o que eu preciso fazer aqui? Eu quero que apareça o mês. Eu quero que apareça o mês com 3 letras. Por exemplo, janeiro vai ser Jan, fevereiro Fev, março Mar e assim por diante. Agora, da onde que eu vou pegar esses meses? Eu não vou fazer manualmente. Eu tenho aqui a data. E nessa data eu tenho aqui no meio o mês. Aqui está 1, então aqui vai ter que aparecer Jan. Aqui ó, está 2, que é fevereiro, vai aparecer Fev. Aqui está 3, que é março, vai aparecer Mar. Como é que eu faço então para extrair apenas o mês dessa data? Muito simples. Nós vamos utilizar uma função chamada texto. Então, igual texto. Igual texto, abro parênteses. Então, igual texto. A função texto ela tem 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor. E o segundo parâmetro é o formato do texto. Então, o primeiro parâmetro é o valor. O que é o valor? É a data, da onde eu vou extrair alguma coisa. Então, eu vou clicar aqui na célula A2 e vou colocar ponto e vírgula. Então, esse A2 aqui é a data. Eu estou dizendo para o Excel. Excel,
eu estou usando a função texto e eu quero que daquela data que está em A2, eu quero que você pegue o mês com 3 letras. Então eu abro aspas, shift aspas e coloco 3 letras M, 3 vezes. Não importa se é maiúsculo ou minúsculo, não faz diferença. Fecho, coloco aspas, fecho parênteses. Então como é que ficou a nossa fórmula? Eu estou utilizando a função texto para quê? Para pegar essa data que está em A2, que é essa data aqui, e extrair dela o mês com 3 letras. Aperto a tecla Enter e repare, aqui já está o mês Jan. Agora um detalhe importante, eu quero que a primeira letra do mês fique maiúscula, eu quero o J maiúsculo. Então vamos editar essa data, vou dar 2 cliques e aqui, ó, logo após o sinal do igual, vou clicar aqui antes da função texto, porque aqui eu tenho a função texto que está pegando o mês. E eu quero dizer que essa função texto, eu quero a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula. Então, antes da função texto aqui, logo depois do igual, eu escrevo pri, e repare que já apareceu aqui, ó, pri maiúscula, ou seja, vai ser a primeira letra maiúscula. Já apareceu aqui pri maiúscula, eu aperto a tecla Tab no teclado, ele já preenche, ó, primeira letra maiúscula. Pri maiúscula, o que vai fazer? Ele vai fazer a primeira letra maiúscula da onde? Dessa função texto. E quando você colocou pri maiúscula, ele abriu um parênteses aqui e eu tenho que fechar parênteses aqui no final. Então fechei parênteses, aperto a tecla Enter. Repare que já apareceu aqui Jan com a inicial maiúscula. Preciso copiar aqui para baixo. Clique em Jan, vou aqui no cantinho, vai ficar uma cruzinha preta, 2 cliques. Pronto. Olha só, janeiro, que é 1, aqui ó, onde está 3 apareceu mar, onde está 2 apareceu fev, onde está aqui 5 apareceu maio de maio, onde está aqui 6 apareceu de junho. Agora é o seguinte, vou clicar aqui nessa célula tem Jan e observe aqui na barra de fórmula que tá, aquela fórmula está aqui. Se eu clicar aqui em março, também tem a fórmula aqui. Porque quando você clica numa célula, aqui mostra a fórmula ou o conteúdo dela. Eu não quero que mostre aqui a fórmula. Quando eu clicar aqui, por exemplo, em fev, eu quero que apareça aqui o mês, que é fev. Eu não quero que apareça essa fórmula aqui. Como é que eu faço para tirar essa fórmula? Muito simples. Basta selecionar a coluna. Eu posso selecionar de vários modos. Eu posso vir aqui em Jan, segurar o mouse e vir até o final, porque eu estou enxergando, ela é pequena, a coluna é pequena. Agora, se fosse uma coluna com centenas de itens, eu não puxaria com o mouse, ficaria muito trabalhoso. Eu faria do seguinte modo: clico na primeira e lá no teclado eu seguro 2 teclas, Ctrl Shift. Então, seguro Ctrl Shift e com a outra mão eu aperto a seta para baixo. Então, Ctrl Shift, seta para baixo. Ctrl Shift, seta para baixo e seleciona toda a coluna a partir de onde você estava, que era essa célula aqui. Então, eu posso selecionar ou posso dar um clique, Ctrl Shift, seta para baixo, certo? Então, vou selecionar, que é pequena. Agora eu selecionei, eu tenho que fazer uma cópia. Qual é o nosso objetivo? Tirar desses meses aqui a fórmula que está na barra de fórmula. Então, eu selecionei a coluna, agora eu vou fazer uma cópia. Ctrl C. Quando dá um Ctrl C, você faz uma cópia. Agora eu tenho que colar essa cópia, mas eu não posso colar com Ctrl V normal. Eu tenho que colar como valores. Então, eu selecionei, dei um Ctrl C, agora eu venho aqui, acompanho o mouse, eu venho aqui no grupo área de transferência, tem um botão colar. Nesse botão colar, eu vou clicar na setinha que tem abaixo dele. Clico na seta, eu vou clicar nesse botão aqui, ó, valores. Cliquei, para parar de piscar é só apertar a tecla ESC, que fica lá em cima no teclado à esquerda. Repare, ó, cliquei aqui em Jan, lá aparece Jan, não tem mais a fórmula. Cliquei em fev, aparece fev. Cliquei em mai, aparece mai, não tem mais a fórmula. Se não quisesse tirar a fórmula, não precisaria, mas o ideal é tirar, fica melhor. Bom, vou diminuir um pouquinho aqui. Vou fazer a mesma coisa com o ano. Vou clicar aqui na célula C2 e eu quero extrair o ano. Vou usar a mesma função. Igual texto, abro parênteses. O primeiro parâmetro é o valor e o valor é a data. Clico na data, ponto e vírgula. Agora eu quero pegar o ano com 4 números. Então, shift aspas e coloco 4 letras A. A. 4 vezes o A. Fecho aspas, parênteses. O que eu fiz aqui? Estou usando a função texto
para pegar a data que está em A2, que é essa data aqui, e dela extrair o ano com 4 números. Enter. Já está aqui 2020, 2021. E repare que lá está como data e aqui está a fórmula. Aqui na barra de fórmula está a fórmula que gerou esse ano aqui. Agora eu vou dar 2 cliques nele, eu tenho que copiar aqui para baixo. Ó, eu venho aqui no cantinho para copiar a fórmula. Vai ficar uma cruzinha preta. 2 cliques. Copiei a fórmula. Vou deixar selecionado. Observe o seguinte. Aqui tem novamente ó, a fórmula. Eu não quero que apareça essa fórmula. Então, com ela selecionada, essa coluna selecionada, eu vou dar um Ctrl C para fazer uma cópia. Venho aqui na área de transferência, vou clicar na seta do botão colar. Cliquei na seta e clico novamente aqui em valores. Repare que agora não tem mais a fórmula aqui da barra de fórmulas. Mas ficou, agora que eu fiz essa, ficou um probleminha aqui. Tem aqui, ó, esse íconezinho amarelo dizendo que tem algum problema, né? Porque atualmente isso aqui está formatado como texto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter essa seleção para número. Olha só, lá está data, né? Então eu tenho que converter para número. Eu venho aqui nesse ícone laranjinha, clico aqui na seta e vou fazer o seguinte, eu vou clicar em converter em número. Converter em número, não tem mais o erro. Aperto a tecla ESC para parar de piscar. Então já tenho aqui a minha planilha quase pronta. O que falta agora é formatar. Nós já criamos uma coluna mês para poder analisar por mês. Já criamos uma coluna ano para analisar por ano. E já temos uma coluna faturamento para analisar por faturamento. Agora vamos formatar, deixar um visual melhor. Vou selecionar de A1 a G1 e vou colocar negrito. Vou clicar aqui na coluna A e aqui no grupo alinhamento eu vou clicar no botão centralizar, para centralizar as datas e o título junto. Vou clicar na coluna B, também aqui no grupo alinhamento vou centralizar. Clicar na coluna C, vou clicar no botão centralizar. Vou clicar na coluna F, que é as quantidades, também vou centralizar. Agora eu vou selecionar a coluna E, que é a coluna de valores. Eu quero que fique com o símbolo do real. Quero formatar como moeda, porque é dinheiro. Aqui no grupo número, venho aqui no que está geral e mudo para moeda. Ó, já ficou como moeda, mas eu quero alinhar à esquerda. Aqui no grupo alinhamento, eu clico no botão de alinhar à esquerda. Perfeito. Vou clicar aqui na coluna G, que é faturamento. No grupo número também, faturamento é dinheiro, é valor, né? Monetário. Onde está geral, vou mudar para moeda. E vou também aqui no grupo alinhamento alinhar à esquerda. Ó, já ficou alinhado à esquerda. Agora eu não quero mais essa grade aqui, eu vou tirar. Vou clicar aqui na guia exibir e vou desmarcar linhas de grade. Repare que a grade saiu, aí eu volto aqui para a guia página inicial. Bom, o que falta fazer agora? Vamos formatar esta planilha como tabela. Então clique em qualquer lugar dela, aqui na guia página inicial, vou clicar nesse botão aqui, ó, formatar como tabela. Quando clico no botão formatar como tabela, eu posso escolher um tema de cores. Vou clicar nesse azulzinho aqui. Apareceu essa janela. Eu tenho que deixar marcada essa opção. Ó. Minha tabela tem cabeçalhos. Tem que deixar marcada. O que é o cabeçalho? São os títulos. Então, deixando essa opção marcada, eu estou dizendo o seguinte. Que os títulos são cabeçalhos. Não tem nada a ver com os dados. Vou dar um OK. Olha só, já selecionou toda a minha planilha. Agora eu vou dar um nome. Eu vou dar um nome a essa tabela aqui. E esse nome que eu vou atribuir para essa tabela é o que nós vamos usar depois na tabela dinâmica. Então eu venho aqui no grupo propriedades, eu tenho aqui o nome da tabela. É a tabela 4, eu vou mudar para, vou clicar aqui dentro e vou mudar para tabela. Opa, desligar o CAPS aqui, estamos fazendo tabela dados. Tabela data. Então, o nome dessa tabela aqui que começa em A1 e acaba em G23, essa área aqui eu chamei de tabela dados.
Quando eu fizer uma tabela dinâmica e precisar me referir a essa tabela, eu não vou precisar colocar A1 a G23. Basta colocar a tabela dados, que é o nome dessa área toda aqui. Então, tabela dados, Enter. Pronto, clico aqui dentro. Quando você formatou como tabela, repare que o Excel já colocou aqui uma grade e já colocou aqui também filtros para fazer pesquisa. Se quiser fazer uma pesquisa, você clicaria nesses filtros aqui. Aí eu poderia selecionar só o produto que eu queria. Mas nós já vimos isso em aulas anteriores. Não vamos perder tempo com isso agora. Bom, vou clicar. Um detalhe muito importante. Então a nossa tabela já está pronta. Eu tenho que salvar. Não posso esquecer de salvar. Venho aqui em cima, vou salvar para não perder o que eu já fiz. Ó, esse botão aqui, salvar. Então já temos aqui a nossa tabela pronta. Agora podemos começar a trabalhar no nosso dashboard. A primeira coisa que nós vamos fazer, nosso primeiro passo, será criar o layout do dashboard. Então vou criar aqui uma nova guia. Repare aqui embaixo, eu tenho aqui o sinalzinho de mais para criar uma nova planilha. Então eu vou clicar aqui no sinal de mais, apareceu planilha aqui, vou dar 2 cliques e vou escrever relatório. Dashboard, que é dashboard. O dashboard vai ser o nosso relatório. Aperta a tecla Enter. Não quero mais essa grade aqui. Clico na guia Exibir e desmarco linhas de grade. Observe que não tem mais grade. E volto para a guia página inicial. Vamos dar uma olhada no nosso gabarito, como vai ser o nosso layout. Então vem aqui embaixo. Vamos abrir o nosso gabarito aqui. Olha só, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro nós vamos fazer esse retângulo maior aqui. Esse retângulo maior é para informar a área em que será feito o nosso dashboard. E dentro desse retângulo maior, deixa que eu mexi um pouquinho aqui. Dentro desse retângulo maior, nós vamos colocar um retângulo azul só para enfeite. Então vamos lá, voltar para nossa base de dados. Eu quero criar um retângulo aqui. Como é que eu faço? Vou lá na guia Inserir, clico na guia Inserir e clico no botão Formas. Clico na guia Inserir, clico no botão Formas e vou clicar nesse retângulo aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó. Retângulo, cliquei, clico aqui dentro. Vou definir o tamanho do meu dashboard. Vou aqui mais ou menos aqui, ó, na A, mais ou menos aqui. Vou puxar, por exemplo, até mais ou menos aqui o T. E vou para baixo aqui até mais ou menos 29 por aí. Pronto, até aqui mais ou menos. 28, 29. Agora eu quero tirar esse fundo. Como eu criei uma forma, ele abre aqui uma guia formato de forma. Nessa guia formato de forma, eu vou colocar em preenchimento da forma, que é o fundo. Clique em preenchimento e vou dizer que eu quero sem preenchimento, não tenho mais fundo. Só vou deixar aqui essa borda. Essa borda eu preciso por enquanto para saber que é aqui dentro que eu vou criar o meu dashboard. Depois que eu criar o meu dashboard, o meu relatório aqui dentro, eu vou apagar essa linha. Então, essa será a nossa área do relatório. Agora vamos colocar aquele retângulo azul grande que é só enfeite. Eu podia deixar assim, podia botar uma cor de fundo, né? Mas vamos fazer só um retângulo azul até mais ou menos até a metade aqui. Como é que eu faço um retângulo novamente? Clico na guia Inserir, clico no botão Formas e clico no retângulo, na forma retângulo. Clico aqui dentro, vou colocar certinho aqui no canto, ó, coladinho ali, puxo até o outro lado, vai ficar certinho aí, e vou puxar aqui até um pouquinho depois da metade, até aqui. Qualquer coisa podemos mudar depois. Quero mudar essa cor e tirar essa borda dele. Aqui na guia formato de forma, preenchimento, vou colocar esse azul aqui, ó, esse azul aqui. Cliquei. E na guia contorno, que é a borda, vou colocar sem contorno, que é sem borda. Então já tenho aqui o meu fundo do meu dashboard. É só um enfeitezinho. Esse azul é só um enfeite. Podia colocar todo ele preenchido, né? Vamos lá no nosso gabarito, ver o que nós vamos ter que fazer agora. Quero colocar esse título aqui, ó, análise de vendas e o semestre aqui. Então, volta para lá. Vou voltar aqui para o nosso relatório de vendas. Como é que eu escrevo aqui? Eu preciso de uma caixa de texto. Eu vou clicar aqui na guia Inserir e aqui, ó, eu vou clicar no botão Caixa de Texto e clico aqui na planilha. Aí vou escrever aqui, por exemplo, análise de
vendas. Clico aqui na borda, opa, tá errado ali, análise de vendas. Clico na borda, vou na borda da caixa, aqui na bordinha, fica 4 setas. Vou trazer para cá. Vamos aumentar um pouquinho mais essa área para poder enxergar com mais detalhe. Mais um pouquinho aqui. Pronto. Eu tenho aqui, ó, análise de vendas, não dá para enxergar porque está um pouquinho escuro. Então eu vou colocar aqui, ó, cor da fonte, eu vou colocar aqui branca. Colocar negrito, não quero. Vou colocar, deixar a cor branca e o tamanho aqui vou colocar 20. Então tem aqui já o título análise de vendas. Agora eu preciso colocar mais um título aqui embaixo. Eu posso fazer uma cópia dessa caixa, ó. Eu clico aqui na borda dela, ó, na bordinha dela, porque aqui, ó, se eu clicar dentro fica piscando dentro, não vai dar certo. Clico aqui na borda, ficou 4 setinhas e dou um Ctrl D. Ctrl D, ó, puxo para baixo pela borda, para puxar pela borda, olha só. Vou mudar o título aqui, eu vou mudar, vou selecionar isso aqui e vou escrever primeiro semestre de 2021 e 2022. Vou aqui na bordinha, trazer aqui para o começo, vou diminuir o tamanho, tá 20, vou colocar, vamos ver como é que fica, vou deixar 14. Então já tenho aqui, ó, já tenho 2 títulos, análise de vendas e primeiro semestre de 2021 e 2022. Vou diminuir um pouquinho aqui e vamos continuar. O que eu preciso fazer agora? Vamos dar uma olhada no nosso gabarito. Vou lá no gabarito. Eu preciso fazer agora os cartões. 3 cartões com o título faturamento total, quantidade vendida e produto que mais faturou. Então vamos fazer os cartões. Voltar lá para a nossa base de dados. Eu vou precisar de 3 retângulos. Como é que eu faço 3 retângulos? Clico na guia inserir. Clico no botão forma. E agora eu vou pegar outro retângulo. Vou pegar esse retângulo aqui, ó, que é o retângulo com cantos arredondados. Clico aqui dentro. Vamos definir um tamanho, mais ou menos, deixar mais ou menos por aqui. Aumentar até aqui, eu acho que tá bom. Diminuir um pouquinho só a altura. Agora observe o seguinte. Eu tenho aqui, aumentar para a gente ver melhor, eu tenho aqui uma setinha, uma bolinha laranja. Se eu puxar para a direita, arredonda mais. Se eu puxar para a esquerda, arredonda menos. Então eu quero arredondar o canto menos. Vou vir aqui, ó. Então vou deixar essa bolinha laranja perto da branca, ó. Arrastei, larguei para olhar. Vou deixar quase colada. Mais ou menos aqui, ó, para não ficar tão arredondado. Vamos ver como é que ficou. Aí tá bom. Cliquei. Vamos botar uma cor aqui em formato da forma. Preenchimento. Vou colocar branco. Acho que esse tamanho aqui, vamos ajustar o tamanho um pouquinho aqui. Agora eu preciso de mais 2 retângulos. Clico nesse, dou um Ctrl D duplica e mais um Ctrl D. Já tem aqui os 3. Agora eu vou alinhar aqui, ó, certinho, deixar na mesma linha, ó. Agora no olho às vezes fica ruim de você deixar na mesma linha. Vou fazer o seguinte, ó, vou deixar até um pouquinho desalinhado aqui. Como é que eu faço para alinhar certinho? Eu clico no primeiro, seguro a tecla Shift no teclado e clico nos outros 2. Então marquei os 3. Vamos novamente? Clico no primeiro, seguro o Shift, clico nos outros 2. Aqui na guia formato de forma, eu venho neste botão alinhar e vou clicar em alinhar no superior, que vai alinhar pela parte de cima do retângulo. Ó. Cliquei, repare, ó, que já alinhou os 3. Aí não precisa ir no olho. Agora eu quero escrever aqui dentro. Posso fazer uma cópia dessa caixinha, mas não vamos copiar, vamos relembrar manualmente como é que faz. Vou lá na guia inserir, clico na guia inserir, clico no botão caixa de texto, clico aqui na página, vou escrever faturamento total. Venho aqui na bordinha, vou trazer para cá. Vamos formatar agora esse faturamento total aqui. Deixar mais ou menos aqui em cima, aqui, ó. Vou colocar negrito. A cor, não vou deixar preta, porque nós estamos usando azul, então eu vou aqui na cor da fonte.
Vou colocar o mesmo azul ali do retângulo e vou mudar o tamanho aqui para 14. Deixar mais ou menos aqui. Se ficar muito grande a gente pode diminuir depois. Vou dar um Ctrl D para fazer uma cópia, Ctrl D. Vou puxar, opa, Ctrl Z para desfazer. Ctrl D tem que ir na bordinha dele, não pode errar. Vou escrever aqui. Vou selecionar para escrever quantidade vendida. Quantidade vendida. Clico aqui na borda. Vou dar um Ctrl D. Puxar para cá. E vou escrever aqui. Produto que mais faturou. Produto que mais faturou. Posso ajeitar isso aqui também, deixar na mesma linha os 3 títulos. Eu clico no primeiro, seguro a tecla Shift, clico no segundo e clico no terceiro. Clico na guia Formato da forma, vem aqui no botão Alinhar e coloco Alinhar na parte superior. Repare que ele já alinhou. Agora podemos fazer algo aqui que não está no nosso gabarito lá. Eu quero colocar aqui um ícone representando o faturamento total, um ícone representando quantidade vendida e um ícone produto que mais faturou, para ficar mais bonitinho. Então o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos colocar um ícone em forma de moeda, aqui um ícone em forma de carrinho de compras e aqui um ícone em forma de número 1, que é o produto que mais faturou, é o número 1. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu vou aqui na guia, vou clicar na guia Inserir, clico na guia Inserir e clico no botão Ícones. Ele pede para aguardar um pouco, que ele está montando aqui a página com vários ícones. Eu tenho aqui vários tipos de ícones, paisagem, natureza. Se eu clicar, por exemplo, aqui em natureza, os ícones vão mudar para natureza. Se eu clicar em comemoração, muda para comemoração, mas eu não quero ter que estar procurando aqui. Eu vou clicar aqui, nessa caixinha de pesquisa. Cliquei, vou apagar o que está escrito ali e vou escrever moeda. Moeda. Escrevendo moeda, já vai aparecer aqui. Deixa eu ver aqui, demorou só um pouquinho. Moeda, tem várias moedas. Vou pegar essa aqui, vou dar 2 cliques nela, 1, 2. Já aparece em algum lugar. Apareceu aqui, às vezes aparece mais para a direita, não importa. Apareceu, eu vou trazer para cá. Vou diminuir o tamanho para não ficar muito grande, colocar aqui no cantinho, mais ou menos aqui, nesse cantinho aqui, tá bom? Vou aqui na guia Formato do gráfico, Preenchimento do gráfico, vou colocar esta cor laranja, essa cor roxa. Agora eu quero colocar outro ícone aqui que é um carrinho de compras. Vou lá na guia Inserir, ícones, botão ícones. Vou aqui da caixinha de pesquisa, vou escrever carrinho. Já apareceu aqui esse carrinho, tem alguns tipos. Vou usar esse aqui, 2 cliques. Apareceu aqui, vou trazer para cá, vou diminuir o tamanho, mais ou menos esse tamanho aqui. Botar aqui. Vou mudar a cor em formato do gráfico, preenchimento do gráfico. Eu vou colocar essa cor aqui, ouro, essa última aqui, que é a cor ouro. Diminuir um pouquinho mais aqui. Tá bom aqui no canto. Agora eu vou colocar aqui o número 1, pegar outro ícone. Vamos lá na guia Inserir novamente. Ícones. Aqui na caixinha de pesquisa eu vou escrever números. Números. Vamos ver se vai aparecer. Tem o número 1 aberto aqui, só branco. Vou pegar esse 1 aqui. Vou dar 2 cliques. Apareceu aqui, vou trazer para cá. Vou diminuir sempre pelo canto para diminuir o tamanho. Aqui assim. Vou botar mais para cá e vou botar uma cor. Deixa eu ver que cor que eu vou usar. Formato do gráfico. Preenchimento do gráfico, botar esse azul aqui. Para ver se está na mesma linha, clico nesse, seguro o Shift, clico no carrinho e clico no número 1. Formato do gráfico, que deu alinhar, ao alinhar aqui, clique em alinhar,
alinhar na parte superior. Aí ficou na mesma linha. Então já está ficando bonito o nosso dashboard aqui. Botando um gráfico aqui, já ficou bem mais profissional. Agora eu preciso fazer aqui 2 retângulos para fazer o gráfico de colunas e o gráfico de barras. Posso fazer uma cópia desse retângulo aqui. Clico nele e dou um Ctrl D. Vou trazer mais ou menos para cá. Vamos fazer um ajuste aqui, olha só. Quero dar mais espaço aqui um pouquinho. Eu vou clicar aqui, no retângulo branco. Seguro a tecla Shift. Clico aqui. Clico nesse aqui. Clico no título e clico aqui. Ó. Com Shift você pode selecionar vários. Puxar um pouquinho mais para a direita aqui. Deixar esse espaço aqui. Agora tem que deixar o mesmo espaço aqui. Ó. Puxar um pouquinho mais para cá. Aqui um pouquinho mais para cá também, para ajeitar. Pronto, só para ajeitar um pouquinho melhor aqui. Bom, eu tenho esse retângulo aqui que eu dupliquei. Vamos deixar o tamanho dele um pouquinho mais, aqui, mais ou menos até aqui. Até que assim tá bom. Mais ou menos o mesmo espaço aqui, o mesmo espaço aqui e o mesmo espaço aqui, mais ou menos. Agora, olha só, tá muito arredondado aqui. Eu vou pegar esse laranjinha, puxar um pouquinho mais para cá, deixar perto do branquinho como fizemos antes. Pronto, o que eu quero fazer agora? Mais para baixo um pouquinho novamente aqui. Eu quero, por exemplo, essa borda aqui eu quero deixar mais fraca. Eu quero deixar mais fraca e botar uma sombrinha do lado. Então, clico no retângulo. Vou lá, vou clicar em formato da forma, clico em contorno da forma, vou pegar esse cinza mais clarinho aqui. E vou lá agora em efeitos da forma, sombra, passo para a direita e venho aqui em sombra externa. Pronto, vamos ver como é que ficou. Olha só, já ficou bem mais bonitinho, uma pequena sombrinha, não ficou tão... A borda aqui ficou mais fraquinha. Então acho que aqui tá bom. Tá, então esse espaço mesmo desse, e aqui um pouquinho semelhante, mas pode ficar um pouquinho maior sem problema. Agora eu vou duplicar esse retângulo aqui. Clico nele e dou um Ctrl D. Ctrl D duplicou e vou deixar esse espaço aqui, ó, mais ou menos esse espaço aqui. Agora eu vou diminuir um pouco a largura dele. Pronto, mais ou menos aqui. Então mais ou menos semelhante os espaços. Pronto. Já tenho aqui o retângulo para colocar o gráfico de colunas e o gráfico de barras. Temos que colocar um título aqui. Vou fazer uma cópia desse faturamento. Ó. Clico nele, ficou piscando dentro. Aí eu clico na borda. Clico aqui na borda, dou um Ctrl D, puxo para cá. Vou aumentar um pouquinho mais para ver com mais detalhe. Aí vou mudar isso aqui, ó. Selecionei e vou mudar para... Vamos apagar só o total. Ó. Apagar só o total aqui, selecionei total. Por mês. Vou na bordinha aqui para ajeitar melhor aqui em cima, que assim tá bom. Vou dar um Ctrl D, vou na bordinha dele, trago para cá, Ctrl D faz a cópia, fui na bordinha. Lembra, para arrastar tem que ser sempre pela borda. Agora aqui vai ser faturamento, vou selecionar mês e vou mudar para produto. Pronto, vamos diminuir aqui para ver como é que tá. Então já tem aqui o meu layout pronto. Agora eu já posso começar a criar os indicadores. Então já temos aqui faturamento total, quantidade vendida, produto que mais faturou. Bom, vamos lá então agora. Qual é o primeiro? Agora nós vamos começar a criar as nossas tabelas dinâmicas. Vamos ter 5 tabelas dinâmicas. Uma tabela para faturamento, para quantidade, outra para produto, uma para faturamento por mês e outra para faturamento por produto. Então a primeira tabela dinâmica que nós vamos criar será sobre buscar o faturamento total. Então eu vou criar aqui embaixo, ó, vou criar aqui embaixo mais uma, aqui ó, sinal de mais, vou criar mais uma planilha, mais uma guia. Então clico aqui, apareceu planilha, vou dar 2 cliques, vou escrever Tab Dinâmicas. Não vou nem acentuar. E deixar colado aqui. Tab de tabela e dinâmica. Então, Tab Dinâmicas. Vou dar um Enter. Não preciso... Aliás, vou deixar. Agora aqui nós vamos criar nossas 3 primeiras tabelas dinâmicas.
Vamos voltar aqui no nosso dashboard. Então a primeira tabela dinâmica é para exibir o quê? O faturamento total. Então vamos lá na tabela dinâmica. Como é que eu crio uma tabela dinâmica? Primeiro, você tem que lembrar qual era o nome que você deu para a tua tabela. Quando você formatou como tabela, a tua base de dados, você deu o nome. Se você não lembra, você vem aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, tabela dados. Esse é o nome da tua tabela. Então vamos lá. Como é que eu crio a tabela dinâmica? Eu vou clicar aqui na guia inserir. Eu tenho que clicar na guia inserir. Então, cliquei na guia inserir e tenho que clicar no botão desse botão de tabela dinâmica. Então, clico na guia inserir e clico no botão tabela dinâmica. Cliquei, ele aparece essa janela aqui onde ele está pedindo o nome da nossa tabela, que é tabela dados. Tabela dados. Vai ser criada onde? Nessa mesma planilha, na planilha existente. Se eu quisesse nova guia, seria nova planilha. Então, tabela vai ser tabela dados. Eu quero criar aqui na planilha existente, nessa mesma planilha onde estou. Ok. Repare que já apareceu aqui a tabela dinâmica. Aqui na direita apareceram os campos da tabela dinâmica. E para essa tabela dinâmica vai ser a tabela dinâmica de faturamento. Eu vou dar um nome a ela para identificar melhor. Aqui, no grupo tabela dinâmica, eu tenho o nome da tabela dinâmica. Vamos clicar aqui. Eu vou escrever TD, que é a abreviatura de tabela dinâmica. TD faturamento. Então, o nome dessa tabela dinâmica vai ser tabela dinâmica faturamento e Enter. E um detalhe muito importante: quando você está criando uma tabela dinâmica, automaticamente aparece esta guia aqui, análise de tabela dinâmica. Em outra versão do Excel pode ser de repente um nome diferente, mas é semelhante. Então, criou uma tabela dinâmica, deu o nome a ela e aparece essa guia aqui também, análise de tabela dinâmica. O que eu quero exibir nessa tabela dinâmica? Apenas o faturamento. Então eu vou aqui na lista de campos, basta clicar aqui em faturamento. Marquei, repare que faturamento já vem aqui para soma para valores. E aqui na tabela dinâmica já apareceu o faturamento. Vamos aumentar para visualizar melhor. Eu tenho aqui a minha tabela dinâmica faturamento. Eu vou clicar aqui no faturamento e vou formatar, colocar como moeda. Aí eu clico aqui na guia página inicial. Aqui no grupo número, onde está geral, eu vou mudar para moeda. E já está aqui formatado. O que você tem que saber agora? Esse valor aqui, 234 mil, ele está na célula A2. E é este valor que eu tenho que levar lá para o meu dashboard. Então eu tenho que saber duas informações. Qual é o nome dessa planilha? O nome dela é Tab Dinâmicas. O nome dessa planilha é Tab Dinâmicas. E na célula A2 tem o faturamento. É isso que nós precisamos saber. Então, nós vamos ter que pegar agora o conteúdo de A2 e levar para o nosso dashboard. É bem fácil. Vou lá embaixo no dashboard. Para colocar o valor aqui, eu preciso de uma caixa de texto. Eu podia fazer uma cópia de qualquer caixa, mas vamos fazer manualmente. Vou clicar na guia inserir. Vou clicar aqui no botão caixa de texto. E vou clicar aqui na parte vazia, fora dos retângulos. Cliquei. Aqui está a caixa de, aqui está a caixa de texto. Um detalhe importante, eu vou ter que criar uma fórmula. Eu não posso fazer a fórmula aqui dentro da caixa de texto. Ela tem que ficar vazia aqui por enquanto. Então, aonde que eu vou criar a fórmula para essa caixa de texto? Vou criar aqui na barra de fórmula. Então, eu clico aqui na barra de fórmulas, coloco o sinal de igual. Por que o sinal de igual? Que está dizendo que você vai criar uma fórmula. Agora, depois do sinal de igual, eu tenho que dizer qual é o nome da planilha, onde está o faturamento. O nome da planilha qual era? Olhando aqui embaixo, é Tab Dinâmicas. Então, eu vou escrever aqui, Tab Dinâmicas. Tab Dinâmicas. Depois do nome da tabela eu vou colocar o sinal de exclamação, que é Shift 1. Esse sinal de exclamação quer dizer buscar. Então eu estou dizendo para o Excel, eu estou fazendo uma tabela, que é o sinal de igual, e eu quero que você vá lá na planilha Tabela Dinâmicas, buscar quem? Aquele faturamento. Em que célula estava aquele faturamento? Estava na célula A2. Então, A2.
Então olha como é que ficou a fórmula. Excel, eu quero que você vá lá na planilha Tab Dinâmicas, buscar o conteúdo de A2, que era aquele faturamento. Aperto a tecla Enter e já apareceu aqui, ó, o faturamento. Vou aumentar um pouquinho. Vamos visualizar melhor. Agora nós vamos pegar esse faturamento aqui, ó, vamos trazer para o nosso cartão ali. Vamos colocar ele aqui. Vamos formatar agora, colocar negrito, tamanho, vamos colocar 20 e vou colocar a mesma cor dessa moeda. O negrito não pegou, né? Então, negrito, tamanho 20 e a cor vai ser esse roxo aqui, que é a mesma cor da moeda. Vou deixar aqui, ó. Então já tenho agora o meu primeiro indicador. O meu faturamento total em 2021 e 2022 foi 234 mil. Agora eu preciso fazer o quê? Buscar, fazer uma tabela dinâmica para exibir a quantidade vendida. Então, vou lá em tabela dinâmica, vou clicar aqui. O que eu quero fazer aqui? Lembrando, ó, tu está em tabela dinâmica, quem é que fica sempre marcado? Análise tabela dinâmica. Então, clica aqui, deixa sempre marcado. Eu vou fazer uma cópia. Essa aqui foi a tabela dinâmica de faturamento. Então, vou fazer uma cópia dela, vou selecionar A1 e A2, Ctrl C, vou clicar aqui em C1 e vou dar um Ctrl V para colar a cópia. Para parar de piscar, aperta a tecla ESC do teclado. Vou aumentar um pouquinho aqui. Para essa tabela dinâmica aqui, nós temos que dar um nome a ela. Então, vou lá estou na tabela dinâmica, vou clicar em análise de tabela dinâmica e aqui, ó, nome da tabela dinâmica, vou colocar TD quantidade vendida. Então, tabela dinâmica quantidade vendida é o nome que eu estou dando para essa tabela dinâmica. É sempre bom dar um nome para que quando você tiver muitas tabelas dinâmicas, sabendo o nome ajuda muito. Pronto. Agora, nessa tabela dinâmica, que é a quantidade, o que está aparecendo aqui? Está aparecendo o faturamento, porque eu fiz uma cópia. E aqui eu não quero faturamento, eu quero o quê? Eu quero a quantidade. Então, eu venho aqui na minha lista de campos, desmarco faturamento e marco quantidade. Ó. Já apareceu aqui a quantidade. Só que ela tem que ficar em formato de número. Então, eu clico na guia página inicial, aqui no grupo número, eu venho aqui onde está a moeda e vou mudar para geral. Pronto, ó, 150. Vou aproveitar para centralizar e volto para onde? Eu tenho que voltar para a guia análise tabela dinâmica. Por quê? Se está na tabela dinâmica, sempre deve ficar na guia de análise dinâmica. Então já tem aqui a quantidade vendida nos 2 anos, 2021 e 2022. Que célula é essa aqui? Essa aqui é a célula C2. Eu tenho que pegar esse valor e levar lá para nosso dashboard. Então, eu estou na planilha Tab Dinâmicas e tenho que pegar aqui C2, que é a quantidade. Então, vou lá para o dashboard, clico. Eu poderia fazer uma cópia dessa caixa de texto, mas vamos fazer passo a passo. Clico na guia Inserir, clico aqui na caixa de texto, clico aqui na área vazia. Lembrando que eu não posso escrever dentro da caixa de texto. Então, vou deixar só a caixa de texto vazia. Vou aonde agora? Venho aqui, a barra de fórmula, coloco igual, Tab Dinâmicas. Por que Tab Dinâmicas? É a tabela onde eu vou buscar a quantidade. Coloco o sinal de busca, que é exclamação, Shift 1. E qual era a célula que tinha a quantidade? Era a célula C2. Então, vou colocar aqui C2. O que eu estou fazendo aqui? Falei para o Excel. Excel vai lá na planilha Tab Dinâmicas, buscar, que é exclamação, né? Buscar o conteúdo do C2, que é a quantidade. Aperto Enter. Repare que já apareceu aqui a quantidade. Vou aqui na bordinha, vou puxar para cá. Vamos aumentar para visualizar melhor. Vamos formatar esse valor aqui, ó. Colocar negrito, tamanho, mesma coisa do faturamento, tamanho 20. E aqui vamos usar a cor, a mesma cor do carrinho. Então, que é essa cor aqui, ó, ouro. Pronto. Vamos colocar aqui.
Já temos aqui um indicador que é o faturamento, já temos o outro indicador que é a quantidade vendida. Eu preciso agora de mais um indicador, que é o produto que mais faturou. Então vamos fazer isso agora. Vou lá na tabela dinâmica, vou fazer uma cópia novamente da primeira, ó, seleciono a 1 e a 2, Ctrl C, clico aqui em E1 e dou um Ctrl V. Para parar de piscar, vou apertar a tecla ESC e vou aumentar um pouquinho aqui. Vamos aumentar aqui. Bom, o que eu quero aqui nessa tabela? Vamos dar um nome a ela, cliquei aqui na tabela, lembra? Sempre que está na tabela dinâmica, deixa marcada esta guia, análise de tabela dinâmica. Cliquei aqui, vou lá no começo, ó, nome da tabela dinâmica, vamos colocar TD, produto que mais faturou. Enter. Agora, o que eu quero nessa tabela dinâmica? Nessa tabela dinâmica, eu quero saber qual foi o produto que mais faturou. Para saber o produto que mais faturou, eu tenho que ter o nome do produto e o faturamento. Então, aqui na lista de campos, faturamento já está marcado. Então, só vou marcar agora produto. Produto, ó, vem aqui para linhas. Aí fica do lado aqui, ó. Então, eu tenho aqui faturamento e produto. Na tabela dinâmica apareceu os produtos e o faturamento. Agora tem algo muito importante aqui. Eu não quero saber qual é o produto que mais faturou. Então, eu tenho que deixar o produto que mais faturou sempre na mesma posição. Então, eu quero que o produto que mais faturou fique sempre nessa primeira linha aqui, ó. Nessa primeira linha aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os faturamentos e o valor mais alto tem que ficar sempre em primeiro lugar. Como é que eu faço isso? É bem fácil. Basta vir nessa setinha aqui, ó, nesta seta. Clico nela. Vou clicar em mais opções de classificação. Apareceu essa janela. Vou marcar decrescente, porque como eu quero o produto que mais faturou, eu quero colocar em ordem decrescente, que eu quero que ele fique lá em cima primeiro. Então, eu quero colocar em ordem decrescente, não por produto. Venho aqui na seta, por soma de faturamento. Então, eu quero ver em ordem decrescente, por soma de faturamento. Vou dar um OK. E observe aqui, ó, 98 é o notebook que mais vendeu nos 2 anos. Depois vem celular, tablet e impressora. Então, sempre, quando você fizer a análise, o produto que mais vendeu vai ficar aqui em cima. Então, na célula E2 eu tenho o nome do produto que mais vendeu e na célula F2, se eu quisesse colocar lá também o faturamento, seria F2. O que eu quero levar para lá? Eu quero levar o nome do produto. O nome do produto que mais vendeu está em qual célula? Nesta aqui, ó, que é E2, olha só. E2. Então, eu tenho que pegar esse E2 e levar lá para o meu dashboard. Então, vou lá no meu dashboard. Vou criar mais uma caixa de texto. Vou clicar lá na guia, inserir. Vou clicar aqui no botão caixa de texto e vou clicar aqui. Pronto, apareceu a caixa de texto vazia. Vou lá na barra de fórmula e vou colocar igual tab dinâmicas, que é a planilha onde tem as tabelas dinâmicas. Sinal de busca, que é o exclamação, e a célula E2. O que eu fiz? Falei para Excel. Eu quero que você vá lá na planilha Tab Dinâmicas e busque o que tem na célula E2. Apertei a tecla Enter. Repare que já apareceu aqui, ó, notebook. Vou trazer para cá. Vamos aumentar um pouquinho mais para ver melhor. Então, ó, notebook. Agora eu vou apagar. Vou mostrar de outro modo. Eu vou clicar, ó, notebook, clicar aqui na bordinha, ó, vou dar um delete no teclado. E se eu quisesse fazer uma cópia, eu também, se não quisesse lá inserir caixa de texto, você pode fazer uma cópia de qualquer um desses dois aqui. Por exemplo, eu vou clicar aqui, vou dar um Ctrl D. Ctrl D fez uma cópia, trago para cá, ó. Pronto, já está selecionado. Basta vir aqui na barra de fórmula, e de C2, ó, onde está C2, eu vou mudar para E2, que é onde está lá o produto. Aperto a tecla Enter. Já apareceu o notebook, ó, bem fácil também. Agora tem que formatar isso aqui. Vou colocar, por exemplo, negrito, tamanho
20 e a cor da fonte vai ser esse azul aqui, ó. Pronto. Já temos aqui 3 indicadores, então. O faturamento total, a quantidade vendida e o produto que mais faturou. Mas olha só, esses indicadores aqui estão mostrando as informações de 2021 e 2022. Então não está muito dinâmico ainda. E se eu quiser ver só 2021 ou só 2022, não tem como. Então nós vamos colocar aqui agora, vamos olhar lá no nosso gabarito. Nós vamos colocar agora esses indicadores aqui, ó, que permite que as informações mudem no dashboard, deixe mais dinâmico. Então vamos criar essa segmentação de dados com os 2 anos. Então vamos lá voltar para a nossa planilha. Vamos criar então a nossa segmentação de dados. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vou lá, ó, em tabela dinâmicas. Para mim criar a segmentação de dados, eu posso me basear por qualquer uma dessas tabelas. Vou me basear por essa. Então, a partir dessa tabela aqui, eu vou criar a minha segmentação de dados. Então, eu clico dentro dela. Vou lá na guia Análise de Tabelas Dinâmicas. Olha só. Cliquei dentro da tabela dinâmica. Vou lá na guia Análise de Tabela Dinâmica. E vou clicar nesse botão aqui, ó, Inserir Segmentação de Dados. Cliquei, apareceu essa janela. Agora eu vou dizer o que eu quero no botão. Eu quero o ano. Vou dar um OK. Repare que já apareceu o ano aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho. Só deixando aqui, a nossa tabela já vai ficar dinâmica. Observe. Vamos diminuir um pouquinho mais aqui. Atualmente, nos 2 anos, 2021 e 2022, eu faturei 234 mil. Se eu clicar em 2021, ó, em 2021 eu faturei 78, em 2022 eu faturei 155 mil. Mas repare, quando eu clico aqui, ó, não está mudando a quantidade nem aqui os produtos. Por quê? Quando eu criei essa segmentação de dados, ele estava nessa tabela aqui. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que pegar essa segmentação de dados aqui e associar também a essas 2 outras tabelas. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui na segmentação de dados, venho aqui nesse botão aqui, ó, segmentação de dados, e clico aqui, ó, conexão de relatório. Novamente, clico na segmentação, clico na guia segmentação de dados e clico aqui, ó, conexões de relatório. Cliquei, repare, ó, tá marcado só faturamento. Então eu também quero que essa segmentação sirva para produto que mais faturou e para quantidade vendida. Se eu der um OK agora, ó, por exemplo, se eu clicar em 2021, que foi 234.150 vendido, ó, já vai mudar, mudou as duas. Se eu clicar em 2022, já está mudando. Se eu clicar em 2021, o produto mais vendido foi notebook, com 42.800. Se eu clicar em 2022, o produto mais vendido foi celular. Então, tu viu que a segmentação de dados é que vai deixar o dashboard dinâmico. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente, aqui eu tenho um filtro, ó, se eu clicar aqui, volta ao normal, os 2 anos. O que eu quero fazer? Eu tenho que pegar essa segmentação aqui e levar lá para o meu dashboard. Então, volto lá no dashboard, vou clicar mais ou menos por aqui, vou dar um Ctrl V. Ctrl V, vamos ver onde apareceu, acho que eu não peguei direito lá, deixa eu voltar novamente aqui. Clico aqui, ó, na segmentação, dou um Ctrl C para fazer uma cópia. Venho aqui em dashboard, vou clicar aqui por perto e vou dar um Ctrl V. Agora apareceu Ctrl V. Aqui está a minha segmentação de dados com apenas uma coluna, 2021 em cima, 2021 embaixo. Mas eu não quero isso, eu quero que 2021 fique do lado. Então, eu clico aqui na barra de título, vou aqui na guia segmentação de dados. Aqui está marcando uma coluna, venho aqui na seta, mudo para 2, ó, já ficou do lado. Vamos diminuir um pouquinho, deixar mais ou menos aqui, aumentar um pouquinho aqui. Olha só, o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer algumas modificações nessa segmentação de dados. Quando eu coloquei aqui a segmentação de dados, apareceu aqui, ó, estilos da segmentação de dados. Olha só, estou clicando, eu estou mudando a cor da segmentação de dados, mas não está mudando esse branco aqui, ó. Eu quero aplicar esse azul aqui, ó. Vou clicar nesse azul aqui, pronto, ficou azul. Mas um detalhe bem interessante que
Isso aqui não teria que ficar azul agora. O que que aconteceu? Eu vou clicar aqui nessa setinha aqui, ó. Vou ter que desfazer algo que eu deixei pronto antes. Eu vou clicar aqui. Tá vendo aqui personalizado? Eu vou apagar isso aqui. Botão direito. Esse é personalizado. Eu criei antes. Esqueci de apagar. Vou clicar com o botão direito aqui em personalizado e vou excluir. Sim. Pronto, agora sim. Então a segmentação de dados está aqui. Aqui, como eu falei, tem os estilos, várias cores. Eu vou clicar aqui nessa seta aqui e vou escolher essa aqui, ó, que é a mais escura. Cliquei. Mas olha só, eu queria também mudar esse branco. Eu quero que esse branco fique com essa cor aqui, ó. E outra coisa também, se você quiser, tu pode tirar essa palavra ano. Como é que eu faço para tirar essa palavra ano daqui? Eu clico com o botão direito do mouse, venho aqui embaixo, ó, configurações da segmentação de dados, e basta marcar aqui legenda, ó. Se eu selecionar e dar um delete, der um ok, ó, não tem mais o ano lá. E eu vou deixar sem o ano, por quê? Porque aqui já está explícito aqui, ó, 2022, 2021, sabe que é ano. Mas se você quiser voltar com o ano, o que que eu faço? Botão direito, novamente, configurações da segmentação de dados, aqui em legenda eu escrevo o ano, ou qualquer outra coisa que quisesse. Ano, dou um ok e volta aqui o ano. Mas não preciso do ano aqui, por quê? Porque aqui já é bem explícito, então tu pode deixar ou não. Eu vou tirar para que a gente possa praticar. Botão direito, configurações da segmentação, selecionar ano aqui, vou dar um delete e vou dar um ok. O que que eu quero fazer agora? Eu quero que esse branco aqui tenha a mesma cor de fundo, eu não quero o branco aqui. Então, o estilo que eu apliquei nessa segmentação foi esse estilo aqui, ó. Foi esse estilo aqui. Então, eu tenho que modificar esse estilo, que nesse estilo está programado o branco, e tenho que programar para que essa área aqui de cabeçalho fique azul. Como é que eu faço? Eu venho aqui nesse botão, clico com o botão direito do mouse e eu tenho que modificar. Mas olha só, ele não está deixando eu modificar. Por quê? Porque eu não posso modificar esse botão aqui direto, eu tenho que fazer uma cópia dele para poder modificar. Então eu clico com o botão direito nele, modificar não está funcionando, eu clico em duplicar. Quando eu clicar em duplicar, aparece essa janela aqui pedindo um nome para cópia. Ó, nome, vou colocar, por exemplo, minha segmentação. Minha segmentação. Vou dar um ok. E se agora você clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, que é o botão mais, aparece aqui, ó, personalizado. Aqui tem o que eu criei, porque antes lembra que agora há pouco eu apaguei o que eu tinha feito antes que estava aqui, para que você possa fazer. Então, tu criou essa aqui, ó, personalizada. O nome dela é minha segmentação. Agora eu vou clicar com o botão direito nela, botão direito, e já tem aqui, ó, modificar. Eu clico em modificar. Novamente, clico na segmentação, vou aqui na setinha, aqui na personalizada, que foi a que você criou agora, clico com o botão direito e clico em duplicar, modificar, que eu já dupliquei, né? Clique em modificar. Bom, o que eu vou modificar? Eu quero modificar esse fundo aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, ó, segmentação de dados inteira, vou clicar aqui no botão formatar, abriu essa janela, eu quero mudar o fundo. Para mudar o fundo, eu vou clicar aqui, ó, na guia preenchimento. Então essa guia aqui, preenchimento, muda o fundo do botão. Aqui muda a borda e aqui muda cor, tipo de letra do texto. Então vou clicar aqui na guia preenchimento e vou pegar essa cor, que é aquele azul que eu quero colocar. Coloquei a cor azul, agora vou aqui na guia borda. Eu não quero que fique essa borda depois, vou tirar essa bordinha aqui, só clicar em nenhuma, repare que saiu a borda. Vim aqui em fonte, vou colocar negrito, tamanho 12, vou ver como é que fica. E a cor, vamos colocar branca. Branca por quê? Porque aqui vai ficar azul. Vou dar um ok. Ok. Não aplicou. Como é que eu faço para aplicar aqui a alteração? Vem aqui no botão mais. Aqui em personalizado está a tua segmentação, que nós chamamos de minha segmentação. Cliquei e pronto, ó, já aplicou aqui, ó, ficou bem mais bonitinho. Pronto, ó, já temos aqui a segmentação. Vamos ver como é que tá.
2021, ó, mudaram todos os indicadores. Se eu clicar em 2022, ó, em 2021 o produto mais vendido foi notebook, mas em 2022 foi celular. Em 2021 eu tive 78 mil de lucro, em 2022 eu tive 155, aumentaram as vendas, faturamento, né? Em 2021 eu fiz 53 vendas, em 2022 eu fiz 97. Então você viu que a segmentação, são esses botões para filtrar, é a segmentação de dados que dá o quê? Que deixa o teu dashboard dinâmico, que dá vida ao teu dashboard. Então a segmentação é o cérebro do dashboard. Bom, o que nós vamos fazer agora? Agora eu quero fazer aqui um gráfico de colunas, exibindo o quê? O faturamento por mês. Bom, vamos lá para a tabela dinâmica. Eu poderia fazer cópia da primeira tabela dinâmica e fazer o gráfico aqui dentro, mas eu vou precisar de dois gráficos, um gráfico de colunas e um gráfico de barras. Então as informações vão ficar muito amontoadas aqui. Então, para os gráficos, eu costumo fazer uma guia separada. Então vou lá embaixo, sinal de mais, criar uma nova guia, apareceu planilha, vou dar 2 cliques, vou chamar de gráfico colunas, Enter. E agora aqui eu vou fazer a minha tabela dinâmica para exibir o que? O faturamento por mês. Vamos olhar aqui no nosso dashboard, ó, faturamento por mês. Então aqui no gráfico colunas, vou criar a tabela dinâmica, guia inserir, botão tabela dinâmica, apareceu essa janela, vou dar o nome da tabela que era tabela dados. Vai ser criada nessa planilha aqui mesmo, tabela dados. Já apareceu aqui a tabela dinâmica, vamos dar um nome a ela, vamos chamar de TD gráfico colunas, é o nome da nossa tabela dinâmica. O que eu preciso para essa tabela dinâmica? E lembrando, tá trabalhando com tabela dinâmica, sempre observe se você está nessa guia, ó, análise tabela dinâmica. Pode ser que mude o nome em outra versão do Excel, mas é semelhante. Então, eu quero saber o meu faturamento por mês. Então, eu venho aqui na lista de campos, vou marcar faturamento e vou marcar mês. Olha, aqui já tem os meses e os faturamentos. O que eu quero fazer agora? Vamos aumentar um pouquinho aqui para ver melhor. Tem que colocar aqui no mês, aliás, nos faturamentos, né? Vamos colocar o formato de moeda. Então, eu vou selecionar todos os faturamentos, vou lá na guia página inicial, grupo número, mudo de geral para moeda. E outro detalhe, as casas decimais aqui tudo zero. Então, no gráfico de colunas, eu não quero colocar essas casas decimais. Então, aqui no grupo número, eu tenho esse botão aqui, ó, que é o botão diminuir casas decimais. Então, são 2 casas decimais, vou clicar 2 vezes. 1, 2. E já não tem aqui aquele 00. Bom, já formatei aqui o faturamento, tem que voltar para onde? Como eu estou trabalhando com tabela dinâmica, eu tenho que voltar aqui para guia, análise e tabela dinâmica. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Já tenho a minha tabela dinâmica. Em janeiro eu faturei 19.200, em fevereiro 96 mil, isso relativo aos 2 anos. Vamos ver se está realmente relativo aos 2 anos. Vamos dar uma olhadinha aqui no dashboard. Ah tá, aqui só está 2022. Vamos desfazer o filtro aqui, ó, para ficar os 2 anos. Pronto. Vou lá de novo em gráfico de colunas. Bom, em janeiro eu faturei 19.200, em fevereiro 96 mil, em março 50 mil e assim por diante. Agora eu quero fazer um gráfico dinâmico disso. Como é que eu faço um gráfico dinâmico? Clico aqui na guia análise tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, e eu tenho aqui este botão, ó, gráfico dinâmico. Cliquei nele, já aparece aqui, ó, colunas, só vou dar um OK. Pronto. Venho aqui na parte branca aqui, vou puxar um pouquinho para cima, se quiser eu posso aumentar, diminuir. O que eu vou fazer agora? Temos que fazer várias alterações aqui. Por exemplo, primeiro eu quero apagar esse título total. Vou clicar. Se eu quisesse escrever alguma coisa aqui, ó, era só clicar e começar a escrever. Ó. Por exemplo, faturamento por mês. Quando começa a escrever, ele escreve na verdade aqui em cima. Quando você apertar a tecla Enter, aparece aqui. Mas eu não quero esse título porque
eu já tenho o título lá no meu retângulo, então clico nele, aperto Delete. Também não quero essa legenda aqui, ó, total, ó, total. Clico, aperto Delete. Também não quero esses valores aqui que é o faturamento, porque os faturamentos eu vou colocar acima de cada barra, então, de cada coluna. Vou clicar nesse faturamento, vou apertar a tecla Delete. Também não quero essas linhas aqui, ó, horizontais. Vou clicar na linha, apertar a tecla Delete. Também não quero esses botões, mas os botões eu não posso apertar a tecla Delete. Como é que eu tiro esses botões? Vou lá na guia Análise de Gráfico Dinâmico, porque agora mudou o nome que eu estou com gráfico dinâmico. Então clica aqui na guia Análise de Gráfico Dinâmico. Eu tenho aqui botões de campos. Vou clicar aqui na parte de cima dele. Ó. Cliquei, sumiu. Outra coisa que eu quero fazer aqui, eu quero, por exemplo, acima de cada coluna eu quero que apareça o faturamento. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no botão de mais e nesse botão de mais eu vou marcar essa opção aqui, ó, rótulo de dados. Ó, rótulo de dados são os valores. Então, novamente, ó, clicar aqui fora, clico aqui, vou aqui no sinal de mais e clico em rótulo de dados. Repare que já apareceu lá no gráfico os valores em cima de cada coluna. Cliquei. O que mais que eu quero fazer aqui? Eu não quero, olha só, eu não quero esse fundo e não quero essa borda aqui. Então como é que eu tiro? Vou lá na guia formatar, clico na guia formatar, preenchimento da forma sem preenchimento. Repare que ficou transparente. E conteúdo da forma sem contorno. Se eu clicar fora não tem mais o contorno do gráfico. Bom, vou clicar aqui dentro. Agora eu tenho que levar esse gráfico lá para o meu dashboard. Quando você clicar aqui, ou se eu clicar muito perto aqui, ele pega a parte de dentro. Ó, tem esse retângulo aqui. Então eu clico sempre aqui perto na parte de cima aqui. Cliquei, vou dar um Ctrl C. Nós ainda vamos ter que fazer algumas modificações aqui. Então eu dei o Ctrl C. Vou lá em tabela dinâmica, no nosso dashboard, na guia dashboard, eu vou colar aqui agora. Clique em qualquer lugar, aumentar um pouquinho mais, para ver como melhor ainda. Clique em qualquer lugar, vou clicar aqui pelo meio mesmo, dar um Ctrl V. Cliquei numa área vazia, eu posso clicar aqui em cima também, sem problema. Ctrl V, já está aqui, ó. Vou pela bordinha, vou puxar aqui, posso aumentar para cá um pouquinho, ó. Aumentar para cá. Aqui, tá bom? O que eu quero fazer agora aqui? Eu quero pegar essas barras aqui, quero alargar um pouquinho mais. Então, essas colunas, quero deixar um pouquinho mais largo. Então, eu clico em qualquer coluna, botão direito do mouse e clico aqui embaixo em formatar série de dados. Novamente, qualquer coluna, botão direito do mouse, aqui embaixo formatar série de dados. Aqui na direita, aqui no painel da direita apareceu essa opção aqui, largura do espaçamento, que está com o valor 219. Quanto maior a porcentagem, mais fina é a barra. Quanto menor a porcentagem, mais larga é a coluna, né? Quanto maior a porcentagem, mais fina é a coluna, e quanto menor a porcentagem, mais larga é a coluna. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos fazer um teste, colocar 50. Então estou diminuindo o número, a porcentagem, então está aumentando a largura da coluna. Enter. Então já tenho aqui, ó, meu gráfico de colunas. Agora vou clicar fora aqui, eu quero mudar a cor desse gráfico aqui. Vou clicar nele, vou dar um clique aqui, vou lá na guia formatar, preenchimento da forma e vou colocar roxo. Quero clicar agora, vou clicar em qualquer faturamento, clico em qualquer faturamento, vou lá na guia página inicial, vamos mudar o tamanho que está 9, vamos colocar, vamos ver 12, como é que fica 12 e negrito. Vou clicar agora em qualquer mês aqui embaixo, clique em qualquer mês, também colocar negrito, tamanho 12. E um detalhe, a cor, aqui na cor da fonte eu vou colocar aquele azul também para não ficar preto e ficar feio. E aqui também, ó, clicar em qualquer faturamento, cor da fonte
azul. Então o faturamento ficou negrito, tamanho 12, cor azul. E o nome dos meses também, negrito, 12, cor azul. Deixa eu ver o que mais podemos fazer aqui. Agora, nessas colunas aqui, eu quero colocar uma sombra pequenininha aqui do lado para deixar um pouquinho mais bonitinho. Então, clique em qualquer coluna, todas ficaram selecionadas. Vou lá na guia formatar, vou clicar aqui no botão efeito de forma, sombra, passo para a direita e pegar essa primeira sombra aqui externa. Pronto, já ficou uma sombrinha aqui, ó, um pouquinho bonitinha. Vamos diminuir para ver como é que tá. Aqui, vou fechar aqui forma. Agora olha só, eu vou clicar aqui em 2021. Mudou aqui, mudou aqui, mudou aqui, mas não mudou o gráfico, olha só. Vou clicar aqui, também não mudou. Por que que não está mudando aqui o faturamento por mês? Porque esta segmentação aqui, ela não está associada ao gráfico. Então, eu tenho que associar essa segmentação de dados, ano, ao gráfico faturamento por mês. Como é que eu faço isso? Bem simples. Vou dar um clique aqui, ó, no título da segmentação, clico, vou lá na guia segmentação de dados e clico aqui, ó, em conexão de relatório. Novamente, clico na segmentação, clico na guia segmentação de dados e clico aqui em conexões de relatório. Aumentar um pouquinho aqui. Observe, olha só, o gráfico de colunas não está marcado, basta marcar e dar um OK. Agora, por exemplo, ó, 2021, ó, já mudou. 2022, então já mudou o faturamento total, quantidade vendida, produto que mais faturou e já aumentou também o faturamento por mês. Se eu clicar aqui em 2021, se eu tirar a seleção, se eu clicar em 2021, se eu clicar em 2021, eu tive um faturamento em março de 18.300, em maio eu tive um faturamento de 11.000. Em fevereiro eu tinha um faturamento de 24 mil. O produto, o faturamento total foi 78, a quantidade vendida 53 e o produto que mais vendeu foi notebook. Se eu clicar em 2022, tudo mudou e também mudou aqui, ó. Em abril de 2022 eu faturei 20.095, em março 32.500. Se eu tirar o filtro, clicando nesse filtro aqui, ó, voltou para ano 2020 e 2022, tudo agora mudou para 2022. Então, clicando nesses botões da segmentação de dados, todos os indicadores modificam. E vê como fica uma coisa bonita, fica algo muito mais profissional. Bom, agora eu preciso fazer um outro gráfico aqui. Eu quero fazer um gráfico de barras para mostrar o faturamento por produto. Também vou criar o gráfico de barras em outra guia. Então, normalmente os gráficos eu costumo criar uma guia separada. Então, eu vou clicar aqui no sinal de mais para criar uma nova guia de planilha. Então, clico aqui, cliquei no sinal de mais, apareceu aqui, ó, vou puxar aqui para o final, vou dar 2 cliques, vou mudar o nome para gráfico barras, gráfico barras, aperto a tecla Enter e agora eu vou criar minha tabela dinâmica para o gráfico barras. O que eu quero é o faturamento por produto. Então, vou criar uma nova tabela dinâmica. Vou clicar lá na guia Inserir, clicar na guia Inserir e clicar no botão Tabela Dinâmica. Aqui o nome da tabela o nome da tabela que nós demos foi Tabela Dados e vai ser criada na planilha existente, que é essa aqui. Dou um OK. Já apareceu aqui a tabela dinâmica. Já apareceram os campos, já apareceu aqui a guia, análise tabela dinâmica e aqui eu vou dar um nome para a tabela dinâmica, vou chamar de TD, que é a tabela dinâmica, gráfico, barras, aperta a tecla Enter e quais são os campos que eu preciso nessa tabela dinâmica? Faturamento e produto, que é o que eu quero saber, o faturamento por produto. Então eu venho aqui na lista de campos, vou marcar faturamento e vou marcar produto. Ó. Cada produto tem aqui o seu faturamento. Vou selecionar aqui os faturamentos, vou lá na guia página inicial, onde está geral, vou mudar para moeda.
Vamos aumentar mais aqui para visualizar um pouco melhor. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Um gráfico de barras para mostrar o que? Os produtos e aqui o total faturado por cada produto. Como é que eu faço isso? Bem simples. Vou clicar aqui na guia, clica dentro da tabela dinâmica, vem aqui em análise de tabela dinâmica, clica na guia análise de tabela dinâmica. Então, tabela dinâmica, guia análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Cliquei. Eu vou clicar nesse gráfico, ó, barras. Cliquei no gráfico barras. Vou dar um OK. Vamos fazer praticamente as mesmas tarefas que fizemos no outro gráfico. Vou apagar esse título com delete. Vou apagar esse aqui, a legenda, com delete. Esse eixo horizontal aqui eu não quero, porque eu vou colocar os valores na barra. Para tirar esses botões aqui, não posso, não é com delete. Vou lá em análise, para tirar esses botões. Clico em análise de gráfico dinâmico. Clico aqui na parte de cima, botões de campos. Sumiu. Também não quero essa linha na vertical. Aperto a tecla delete. Não quero esse fundo branco aqui e nem essa borda aqui. Então, clico aqui, mais perto do cantinho aqui. Vou lá na guia formatar, preenchimento da forma, sem preenchimento. Contorno da forma, sem contorno. Vamos ver como é que ficou. Repare que aqui, ó, tem um... Deixa eu ver, puxar um pouquinho para cá. Repare que aqui, ó, entre cada coluna tem um risquinho, tem uma coluninha aqui. Vou tirar também. Eu clico em qualquer produto aqui. Clico em qualquer produto. Nessa aqui é para pegar o... Vou clicar na bordinha. Melhor clicar aqui na borda. Ó. Clicando na borda, selecionei a listinha de produtos aqui. Vou lá em formatar. Clico na guia formatar. Contorno da forma sem contorno. Pronto, agora já sumiu daqui aquela linha. Agora o que eu quero aqui? Eu quero aqui do lado, eu quero que apareça o faturamento. Então eu venho aqui no sinal de mais e marco novamente, ó, que nem na outra, o gráfico, rótulo de dados. Pronto. Agora clicar fora, clico aqui, ó, na área do gráfico, aqui para ficar selecionado, dou um Ctrl C. Vou dar um Ctrl C para copiar, vou lá no dashboard, vou clicar aqui dentro e vou colar. Já apareceu aqui, ó. Vamos ajeitar melhor. Vamos fazer várias alterações agora aqui. O que eu quero primeiro? Eu quero aumentar a largura dessas barras aqui. Botão direito do mouse em qualquer barra. Mesma coisa de antes. Formatar a série de dados. Largura de espaçamento está 182. Vamos colocar aqui 50 para ver como é que fica. Enter. 50 tá bom. Ficou mais ou menos a largura dessas colunas também. Vou clicar aqui no produto. Colocar negrito, tamanho 12, cor azul. Eu coloquei tamanho 12 aqui, porque aqui, ó, também coloquei tamanho 12, então mesma coisa. Vou clicar agora em qualquer faturamento, clique em qualquer faturamento, colocar negrito, tamanho 12 para ficar tudo igual e a cor aquele azul. Agora eu quero mudar a cor dessas barras. Clique em qualquer barra com o botão normal do mouse, que é esquerdo. Vou aqui em formatar, preenchimento da forma, vou colocar essa cor ouro. Não coloquei uma cor diferente, muito diferente, para não ficar cheio de cores. Não deve fazer um dashboard todo colorido que fica estranho. Por exemplo, tem aqui azul, aí eu colocar vermelho, verde, vai ficar meio estranho. Então, eu trabalhei mais ou menos com as cores que eu estou usando aqui. Vou clicar aqui, vou fechar essa guia aqui, esse painel aqui, não preciso formatar a forma. Clicar aqui dentro, puxar um pouquinho mais para cá. Agora repare aqui, ó, se você quiser separar um pouco a barra do valor, ó, eu posso dar um clique aqui, ó, aqui, e esse aqui, esse retângulo de dentro, ó, vou diminuir um pouquinho. Pronto, ó, já dá mais um espaço aqui. Então, se você vê que os valores estão por exemplo, pegando na barra, basta você clicar aqui dentro e diminuir esse retângulo do centro aqui, ó, que tá, tem o de fora que aumenta tudo e tem esse aqui que aumenta só a área do gráfico.
Vamos ver como é que está agora o nosso dashboard. Se eu clicar aqui em 2022, ó, não mudou. Mudou todos os indicadores, só não mudou esse indicador aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que associar essa segmentação a esse gráfico aqui. Então como é que eu faço? Clico aqui na segmentação, clico no botão segmentação de dados e clico aqui no botão conexões do relatório. Cliquei, olha só, está desmarcado, basta marcar e dar um OK. Agora quando clicar em 2000, ó, vou clicar fora, quando clicar em 2021, ó, já mudou aqui. Tá vendo essa linha aqui, ó? É só clicar fora. Não pode clicar aqui dentro que fica uma linha. Então cliquei fora. Bom, clicar em 2021, ó, tablet teve um faturamento de 12.500, notebook 42.000, impressora 3.750, celular foi 19.000. Em 2022 já mudou, repare que o gráfico já mudou. Se eu clicar aqui nesse filtro aqui, ó, volta para 2021 e 2022, ó. Agora um detalhe, então quando você clica aqui no filtro de ano, todos os indicadores mudam. Para isso que é um dashboard, ele mostra as visualizações das análises da tua tabela. Só que mostra o dashboard, mostra um relatório do modo mais visual e mais profissional. Olha a diferença que fica. Então é isso que você tem que aprender a fazer. Por isso teremos mais à frente aulas específicas sobre dashboard. Vou dar mais um clique aqui, diminuir um pouquinho, aumentar um pouquinho aqui. Então, ó, clicou 2021, tudo muda para 2021. Todos os indicadores. Cliquei em 2022, tu tá vendo a análise de 2022. Se clicar aqui, fecha. Observe o seguinte, quando clicar em 2022, ó, também ficou um pouquinho por cima aqui. Como é que eu faço? Eu posso clicar aqui no meio e puxar um pouquinho aqui, ó. Aí você vai arrumando conforme for necessário. Então 2021, tudo aqui mudou para 2021. Se eu clicar em 2022, tudo mudou para 2022. Agora que eu não preciso mais agora desse retângulo aqui, aquele que nós fizemos no começo, para definir a área do nosso dashboard. Então eu vou clicar aqui e vou apertar a tecla Delete. E aqui está o nosso dashboard, o nosso relatório prontinho. Todo ele foi feito através do quê? De tabelas dinâmicas e gráficos. Tabelas dinâmicas, cartões e gráficos. Então você vê que se você vai apresentar para o teu chefe, vai apresentar relatório para um cliente, você criando um dashboard é muito mais profissional do que apenas você apresentar mostrando esta tabela aqui. Então no lugar de mostrar esta tabela, você faz a visualização em um dashboard e vê que não é muito difícil. Na verdade, o mais trabalhoso aqui foi fazer o layout, né? Que criar as tabelas dinâmicas e os gráficos foi super fácil. Então, pessoal, espero ter entendido essa aula, espero que tenham gostado. Se você gostou dessa aula, eu quero falar com você sobre uma promoção imperdível. Não tem outra igual na internet. Esta promoção eu criei com o propósito de realmente ajudar. Eu quero fazer de você um profissional diferenciado em conhecimento, um profissional elogiado na empresa, ou então com perspectivas reais de conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Chega de pegar vídeos picados na internet, onde na maioria das vezes não há uma sequência correta de aprendizado. Eu criei um canal no YouTube onde estou colocando vídeos de Excel básico, avançado, até criação de dashboards, Word básico e avançado. Também colocarei vídeos de Power BI, que é um dos programas mais pedidos hoje nos processos seletivos de empregos, vídeos de Photoshop, vídeos de CorelDRAW e também vídeos de outros cursos que pretendo colocar. E toda semana essa playlist de vídeos será atualizada, ou seja, toda semana eu colocarei novos vídeos. E você poderá adquirir esse pacote com vários cursos por apenas uma única parcela de R$ 47,00. Pagando apenas uma única parcela de R$ 47,00, você terá acesso a todo esse pacote com vários cursos. E quais as outras vantagens? Bom, você terá acesso vitalício aos cursos, certificado, que é muito importante,
suporte via WhatsApp, vídeos de Word básico avançado, vídeos de Excel básico avançado, vídeos de como criar dashboard no Excel, vídeos de como criar dashboard no Power BI, vídeos de Photoshop, vídeos de CorelDRAW e também vídeos de outros cursos que pretendo colocar. E como fazer para adquirir esse pacote de cursos? É muito simples. Basta fazer um Pix para este número aqui, ó, 995 48 5139. É celular e vai aparecer César. E esse número é o meu WhatsApp. Então, assim que você fizer o Pix, você envia o comprovante para este WhatsApp e em seguida eu enviarei para o teu WhatsApp as playlists dos vídeos. E lembrando que a playlist será atualizada toda semana com novos vídeos. E outro detalhe, esse WhatsApp 995485139, que eu falei é o meu WhatsApp, através dele você poderá falar comigo a hora que quiser e através dele que você terá também suporte para tirar qualquer dúvida que tenha em relação aos cursos. Então, para terminar, aguardo o teu contato, desejo muita saúde, muito sucesso e fique com Deus.